aos amigos da aldeia global, dentro do quadro Escritores e a sua aldeia. Hoje nós vamos apresentar um escritor clássico na literatura inglesa, Charles Dickens. Charles Dickens está associado a Londres do período pré- e pós-vitoriano. Inclusive, quem tem a oportunidade de conhecer Londres está fantasticamente renovada desde o ano 2000, em função de várias atividades, inclusive as Olimpíadas, as comemorações dos 60 anos da Rainha Elizabeth II, que não tende a entregar o seu poder ao filho. Londres está magnífica. E quem for a Londres terá a oportunidade de conhecer, num bairro de Oblong, uma das residências de Charles Dickens. Eu tenho uma preocupação quando viajo dentro das possibilidades. Me interessa conhecer um determinado escritor local, que tenha tido uma certa fama mundial, e tentar descobrir como foi esse personagem, por que ele escreveu, o que ele trouxe de importante como mensagem. E outro detalhe, para mim mais importante, é saber se ele realmente teve influência através das suas palavras e se ele foi uma pessoa feliz. Quem observar, através de alguma das fotos, a residência de Charles Dickens, poderá verificar de que ele viveu muito bem. Essa residência é fantástica em termos, veja bem, estamos falando de 1840, 170 anos atrás. Pode-se verificar que Charles Dickens tinha uma vida muito boa, uma mesa bem posta, porcelana adequada, uma boa cozinha, boas dependências, uma boa casa dentro do padrão da época. E como é que isso chegou? Para um jovem que sofreu muito, porque o seu pai, por uma dívida de 40 libras, uma fortuna para a época, foi preso. Isso marcou de uma maneira fantástica a carreira de Charles Dickens, porque ele conviveu com a pobreza, e isto é visível em todos os seus trabalhos. Nós podemos citar, basicamente, o livro Twist, que é um dos seus livros principais, e David Copperfield. O importante para que a gente possa entender um pouco Charles Dickens é de que, além de escritor, ele também era jornalista e também editor. Quem visita a sua residência, atualmente o museu, pode ter uma ideia do que ele representou para a época. Ele tinha uma técnica bem interessante. Ele escrevia os seus trabalhos através de episódios. Ou seja, ele publicava no jornal um determinado capítulo. E isto mostrava ou deixava um suspense fantástico. Todo mundo queria saber, na próxima semana, o que Charles Dickens vai dizer. E o interessante também é o seguinte, é que ele pesquisava, ou seja, o próximo capítulo dependia muito do feedback que ele tinha através do que as pessoas diziam. Dizem, inclusive, até que em alguns casos a esposa ou a própria empregada introduziam-se no enredo tentando alterar algo que seria inevitável. Para vocês terem uma ideia do sucesso de Charles Dickens nesse aspecto, pode-se dizer que quando nas colônias inglesas chegava um navio vindo de Londres, trazendo todas as informações, jornais, notícias, fatos políticos, o que mais o pessoal queria saber, o mais importante era qual é o jornal, que informações eu tenho, como está se desenrolando aquele determinado episódio. Então, nesse aspecto, Charles Dickens é importante. Ele escrevia um aspecto um pouco sentimentalista, mas ele mostrava uma realidade de uma Londres poderosa de um lado. Veja bem, é o momento em que a Rainha Vitória começa a aparecer como a soberana mais importante do mundo, aonde os navios ingleses e seus canhões estabeleciam uma ordem mundial, onde a libra era a moeda mais importante. Inclusive aqui na América Latina, em que nós não confiávamos em bancos, o pessoal guardava o seu patrimônio em libras esterlinas, certo? Fala-se muito, inclusive, que muitas pessoas deixaram tesouros escondidos em libras em algum canto.
Muito bem. Nesse contexto é que Charles Dickens começa a aparecer. E ele tem algumas frases que você vai pensando ao longo da sua obra. Para vocês terem uma ideia, já foram feitos mais de 200 filmes sobre as obras de Charles Dickens. É fantástico, digamos assim, o que ele produziu e a reprodução. Ou seja, mesmo depois de morto, ele ainda é influente. Inclusive, existe um chamado obra que é Contos de Natal, certo? É um clássico. Nessa época de Natal, nos países nórdicos, Estados Unidos, é uma peça, é um livro que aparece em todos os lados, porque mostra bem o que era o espírito de Natal para a pessoa avarenta que só via dinheiro, que não tinha nenhum sentido de fraternidade, uma pessoa que não tinha o espírito de Natal. Certo? É uma das obras fantásticas de Charles Dickens. Inclusive, Charles Dickens dizia assim: as coisas mais bonitas do mundo são os sonhos. Veja bem, a profundidade. As coisas mais bonitas do mundo são os sonhos. Outra coisa que ele diz que é importante é o seguinte: a caridade começa em casa, a justiça na porta ao lado. Uma característica bem adequada à época vitoriana. Inclusive, o que é importante dentro do aspecto de edição, inclusive nós temos aqui um painel que mostra como é feito um livro, porque um livro hoje não é, como sempre foi antes, não é apenas a ideia, o pensamento de um autor. Ele exige uma equipe para a produção. E Charles Dickens já tinha um determinado conhecimento. Os seus livros primeiros são raridades hoje, inclusive quem visita a Casa Museu de Dickens em Londres tem a oportunidade de ver na sua biblioteca exemplares raríssimos. E o interessante é o seguinte: como ele utilizava figuras. Ele, inclusive, escolhia grandes artistas existentes em Londres para fazer a gravura dos seus livros. Então, isto é uma preciosidade. E, inclusive, hoje, apesar do custo, nós precisamos colocar nas nossas páginas brancas, além de palavras, além de mensagens, fotografias, imagens, porque nós estamos num mundo extremamente visual, mas que necessita de maneira desesperada de escritas, de pensamentos. Por exemplo, uma outra fase dele, ele está muito ligado ao aspecto de ética e de moral. O moralista é como um sinal de trânsito, que indica para onde se pode ir numa cidade, mas não vai. Vejam bem, tá? Muitas vezes os moralistas dizem coisas que eles não seguem. Muito bem. Outro detalhe que é importante é quando ele diz, ele incentiva os jovens: adiante pelos maus caminhos, se não houver outro, pelos bons, se for possível, mas adiante apesar de todos os obstáculos para conseguir o objetivo. Inclusive, já disse, depois que seu pai sai da prisão, o transforma no gestor financeiro, e uma pessoa que foi para a prisão por dívidas será o mentor, digamos, financeiro do patrimônio de Dickens, certo? E pelo que eu observei na casa, tá, ele foi uma pessoa extremamente de sucesso. O interessante que também, isso é uma coisa que eu gosto muito de ver, é analisar na biblioteca do escritor que tipo de livro ele encontrava, aonde ele tirava algumas observações ou a imaginação ou algumas ideias. Leitor de Don Quixote, de Robinson Crusoe e de um livro famoso na época, eram As Noites Árabes, aqueles famosos contos da antiga Pérsia, Sherazade, Simba e outros. Outra coisa que se nota também em visita à casa é que é um amante de Edgar Allan Poe, o grande, digamos, introdutor do romance policial, ou da crônica policial. Ele, inclusive, no sótão, tinha corpos negros, bonecos, como, digamos assim, uma ornamentação, para mostrar como o famoso poema O Corvo, de Edgar Allan Poe, mexeu também com a sua cabeça. Quer dizer, muitos escritores, até muitos pintores, foram extremamente influenciados por Edgar Allan Poe. Outro detalhe que ele também aproveitou, ele inclusive fez uma visita em 1842 nos Estados Unidos, porque na época uma possibilidade dos escritores sobreviverem de ganhar dinheiro era através de palestras. E desde que você fosse importante,
seu nome surgisse no jornal, a quantidade de convites que você recebia é imenso. Então ele faz uma série de palestras nos Estados Unidos, divulgando não apenas o seu trabalho, mas as suas ideias. Tá? Onde, inclusive, ele dizia: cada fracasso ensina ao homem que há algo para aprender. Isso é interessante. Através de algumas frases que vêm dos seus livros, das suas obras, nós podemos começar a formar uma ideia, uma malha do comportamento de Charles Dickens. Tá? Independente de ser escritor, de sucesso, de ser uma pessoa que publicava os seus capítulos pouco a pouco nos jornais, para depois fazer uma coletânea do escrito, colocando um bom livro com excelentes gravadores e pessoas que fazem ilustrações, certo? Obras de arte foram feitas. Por exemplo, outro livro famoso dele é o livro do Twist. É a história do menino pobre que se mete em cada confusão numa Londres fantástica. E o interessante também é o seguinte, é que a Londres de Charles Dickens ainda pode ser vista. Quem sai da casa dele em direção a Trafalgar Square, passando por vários pontos da cidade, ainda encontra os mesmos prédios, a mesma paisagem que o escultor encontrava durante os seus passeios até o Campo. Porque Londres tem uma característica. Hoje Londres tem prédios magníficos, uma coisa fantástica, mas os prédios clássicos estão perfeitos, recuperados, ou base e sede de museus, de pinacotecas, de centros culturais. Londres cada vez é mais interessante. Inclusive, existe um filme de momento, quem gosta de 007, o filme não é grande coisa, Skyfall, tá? Mas acontece o seguinte, tá? Londres aparece de uma maneira fantástica. O filme é um pouco clichê, posso dizer, mas a visão de Londres noturna, filmado do alto, é fantástica. Muito bem, isso é, digamos assim, algo que nós poderíamos falar. Outro fato importante na vida de Charles Dickens é que ele se entregou de uma maneira a defender os pobres, aos oprimidos. Ele teve uma ação política muito intensa, que talvez não tenha sido dado o devido destaque, porque ele, como escritor, já teria feito a sua parte. Mas ele é uma pessoa que luta pelos oprimidos, pelos pobres. E Londres, na época, mesmo sendo a capital do mundo, tinha muitos problemas em termos de saúde, de pobreza, de grande superlotação nos seus paradieiros. Muito bem. Podemos agora lembrar algumas das outras frases deles. Uma delas é fantástica. Se não existisse más pessoas, não haveria bons advogados. Veja bem, interessante, né? Vou repetir. Se não existisse más pessoas, não haveria bons advogados. Eu acho que essa frase hoje, ela vai muito bem para o nosso mundo moderno. Tá? Eu acho interessante. Tá? Inclusive, as pessoas que ouviram falar de Charles Dickens, ou já leram alguma coisa, poderiam ter a oportunidade de reler alguma das suas obras. Aqui eu tenho a fotografia dele quando jovem. Por padrão de Londres, uma pessoa muito bem posta. E aqui eu tenho, digamos assim, a fotografia dele já bem mais velho. Ele vai morrer em 1870, no interior da Inglaterra, onde também existe um museu com boa parte do seu acervo. O que mais que podemos dizer sobre Charles Dickens? Vejam um detalhe, tá? O aspecto da roupa, como ele dizia assim: qualquer pessoa é capaz de ficar alegre, de bem humor, quando está bem vestida. Certo? E, veja bem, está bem vestido, uma pessoa que veio de pobreza. Você imagina numa Londres ficar desemparado, sem apoio, com o pai na prisão, por dívidas. Isto ele superou ao longo do tempo. E, inclusive, aparentemente perdoa o pai, porque o transforma num mentor da sua fortuna, que foi bastante grande.
Certo? Então, Charles Dickens é importante no contexto da literatura mundial. Suas obras são vistas e até hoje são reproduzidas, quer em programas curtos, quer na televisão, quer em filmes. Certo? E na época do Natal, nada melhor do que recordar a sua obra, em que ele mostra a história de um avarento que não tinha o espírito de Natal. E como uma criança, com a sua ingenuidade, com a sua pureza, transforma o quadro. Para concluir, então, poderíamos dizer que ele teve sucesso, certo? Ele realmente disse a verdade. As coisas mais bonitas do mundo são os sonhos. Era isso que eu tinha a dizer sobre esse grande escritor, Charles Dickens. Momento, talvez, de uma homenagem em época de Natal, de reler algumas das suas obras. E aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer Londres, por um problema que Londres é uma cidade cara, é uma das cidades mais caras do mundo, em que uma libra hoje está custando, em equivalente de reais, quase R$6. Tá? Há que fazer um planejamento muito bem feito para sobreviver. Numa Londres que Charles conheceu e descreveu muito bem, que ainda guarda, através da restauração, coisas interessantes. Então, Londres convida aqueles que quiserem para rever os sonhos de Charles Dickens. Agradeço, meus amigos, e até uma outra oportunidade. Obrigado.